Gente, abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, do 6 ao 24. Gênesis 7, do 6 ao 24. Talvez na sua Bíblia tenha um recorte aí do 6 ao 24. Talvez esteja do 6 ao 16. Depois do 17 ao 24. Eu vou unificar tudo aqui, tá? Vamos fazer um bloco só. Então, Gênesis 7, do 6 ao 24. Diz assim: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais, grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Dentro daquilo que nós chamamos de prolegômenos, o início da Escritura, que vai de Gênesis 1 até Gênesis 11, a porção que narra o dilúvio, desde o chamado de Noé, a construção da arca, a parte do dilúvio, a chuva e a saída da arca, é o relato mais extenso que há aqui. E eu já tenho repetido isso algumas vezes, uma forma de você interpretar a Bíblia são as palavras que se repetem, claro que sim. São quando muda alguns sentidos durante as frases, mas também toda vez que a Bíblia gasta um tempo longo numa narrativa, numa descrição, você percebe uma certa ênfase de Deus naquilo. Então, o capítulo 6, 7, 8 e 9, que é o relato completo do chamado de Noé, do dilúvio e pós-dilúvio, é uma ênfase de Deus para mim e para você. Então, uma ênfase primeiro, para a gente observar o que eles erraram e o que eles acertaram. Naquilo que eles erraram, a gente deve acertar. Naquilo que eles acertaram, nós também devemos acertar. Segundo, Deus tem um domínio sobre tudo aquilo que Ele criou. Todos os animais, o planeta, a água, tudo está no controle dEle. Tudo acontece porque Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. E o dilúvio quer mostrar esse poder para mim e para você.
O dilúvio tem um paralelo no Novo Testamento, quando Jesus acalma a tempestade. Aqui no dilúvio, a tempestade caiu forte porque Deus queria. Lá no Novo Testamento, a tempestade cessou no tempo e na hora que Jesus mandou ela cessar. Há um domínio completo de Deus. Ele manda chover e manda parar de chover. Terceiro, esse relato completo está aqui para mostrar a misericórdia e a graça de Deus. E talvez você pense, onde misericórdia e graça? Morreu todo mundo. Só sobrou uma família. Exatamente. Podia não ter sobrado nenhuma. Ele podia ter acabado com tudo. Nós nem perceberíamos. Mas o fato de nós estarmos aqui é porque Deus preservou e sustentou uma família. E dessa única família, nós chegamos até aqui hoje. E se você olhar ao seu derredor, você tem 7 bilhões de pessoas vivendo nesse exato momento no nosso planeta. É muita gente. Muita gente. Deus é extremamente gracioso para com o seu povo. Então eu tenho alguns pontos para falar aqui e eu pretendo ser rápido com ele. Ou não. Eu sempre quero ser rápido e sempre demoro, né? Então, o primeiro, há projetos que Deus coloca em nossas mãos que durarão anos. Deixa eu repetir isso. Há projetos de Deus para a nossa vida que Ele colocará em nossas mãos e esse projeto durará anos. A primeira menção que é feita a Noé na Bíblia, lá em Gênesis 5 ainda, no versículo 32, fala da idade dele quando ele tem os filhos. Ele tem os filhos com a idade de 500 anos. Com 500 anos, ele já era pai de Sem, Cam e Jafé. Imediatamente depois, o texto posterior é Deus chamando Noé para construir a arca. Ele vai ter uma descrição da humanidade e logo em seguida ele chamando. Provavelmente, e a maioria dos teólogos entendem, que Noé foi chamado por Deus para construir a arca quando ele tinha a idade de 500 anos. O que leva nós a entendermos que o tempo que ele levou para construir a arca foi de 100 anos. 100 anos para mim e para você é o projeto de uma vida. Deus nos envolve com projetos de uma vida inteira. O que Deus está te chamando para projetos de uma vida inteira? Talvez seja um casamento, talvez seja uma família, talvez seja ser pai de filhos, mãe de filhos. E isso é projeto para a vida inteira. Mas há um outro projeto que Ele te chama, absolutamente te chama, e esse projeto envolve a sua vida daqui até o fim, que é ser discípulo de Jesus. Mas é interessante porque o texto não descreve os anos se passando enquanto Noé está construindo. Simplesmente nós vemos o projeto acabado, a arca está pronta, Deus estabelece os dias para começar a chover, manda todo mundo entrar e simplesmente cai água do céu. Os projetos demorados da vida envolvem coisas do nosso ordinário. E eles acontecem porque Deus está trabalhando nesse ordinário das nossas vidas, na ordem do nosso dia a dia, naquilo que nós levantamos e fazemos constantemente e nem percebemos. Agora, se você deixa de fazer algo, você percebe a diferença. Quando você falta no seu trabalho, quando você falta na escola, quando você falta na faculdade, você percebe a diferença. Agora, quando você está lá trabalhando, é só mais um dia dentro da sua rotina. Mas são nesses dias em que Deus mais trabalha com a sua graça sobre nós. Porque quando nós trabalhamos no ordinário, há uma tendência em nós de deixarmos as coisas de lado e quase que trabalharmos no automático, perdermos a atenção. Mas quando isso acontece, os olhos do Senhor estão sobre nós, nos sustentam, nos guardam e nos protegem. É interessante esses projetos a longo prazo. Porque nos dias de hoje, nós queremos quase tudo no automático. Nós temos um projeto de comer um lanche depois do culto. Não pode demorar para chegar, né? Senão, eu fico mal-humorado, o Gabriel fica mal-humorado, a Tamara fica mal-humorada.
Tá difícil, viu? Tá difícil. Continua orando. Esses projetos, a gente pensa, se demorar não vai dar certo. Agora você imagina 100 anos num projeto, 100 anos numa caminhada, 100 anos em que as pessoas passavam, olhavam e nada de diferente acontecia. Ele não tinha uma planta. De vez em quando eu tenho alguns sonhos loucos e eu acabo falando para a Josi. Há um tempo atrás eu queria comprar um barco de 19 pés. Dá aproximadamente 6,5 metros a 7 metros. E eu pesquisei o preço do barco e ele tinha uma cabine, cabia cama de casal, fogão, aquela geladeira estilo frigobar e tal. Contei para a Josi, queria. Daí depois, quando eu falei que eu queria comprar, eu falei assim, não, mas eu podia construir algo assim, né? Eu podia fazer um barco assim. Daí eu fui pesquisar plantas na internet do barco e do modelo do jeito que eu queria. E encontrei. Vocês encontram projetos assim. Vocês encontram projetos assim. Eu não sei se vocês lembram, mas quem assistiu A Grande Família, teve uma temporada que o Linneu construiu um barco. E depois ele e a Nenê viajaram nesse barco lá. Era um barco pequeno e tal. Bom, por que eu falei isso? Porque hoje em dia você tem uma certa facilidade para construir as coisas. Você pode comprar ferramentas, você pode comprar a planta, você pode contratar pessoas para te ajudar. Para construir seria muito mais rápido e muito mais fácil do que naquela época, naquele tempo, que as ferramentas eram mais difíceis. Você imagina o tanto de madeira que ele teve que cortar, deixar no padrão certo para poder construir o barco. Não foi fácil. Barco não, né? Arca. Arca de Noé. Tem projetos que Deus coloca na nossa vida que são difíceis e que vai levar muito tempo. Para esses projetos, nós precisamos de 3 coisas. Para esses projetos a longo prazo, nós precisamos de perseverança. Perseverança envolve um continuar, independente da situação e circunstância à nossa volta. Segundo, resiliência. Resiliência é aquela capacidade da árvore, de quando o vento bate e ela tomba e volta. E ela não quebra. Ela não quebra. Isso é resiliência. Porque num projeto de longo prazo a gente vai apanhar, vai sofrer, vai chorar, mas a resiliência, quando está conosco, a gente volta para a posição. Além da perseverança e da resiliência, você ainda tem um terceiro elemento, força de vontade. Você precisa lutar, porque não vai ser fácil, e nunca vai ser fácil, mas a gente continua lutando. Continua lutando. Eu fico pensando nisso, e o pastorado é sempre um projeto a longo prazo. Nenhum pastorado de fato abençoador para uma vida de uma igreja é um projeto de curto prazo, é um projeto sempre de longo prazo. Para o que Deus tem te chamado a longo prazo? A longo prazo. Segundo lugar, Deus inclui em seus projetos, no meu e no seu, a família. É a família. Noé construiu uma arca, mas quem estava envolvido era a família dele. A esposa entrou na arca, os filhos entraram na arca, as esposas dos filhos também entraram na arca. Eu sempre tenho repetido isso, e nessas últimas pregações não tem para onde fugir. Eram famílias. Eram famílias na qual Deus estava abençoando, Deus estava protegendo, Deus estava guardando. Nós só somos vencedores se as nossas famílias estiverem conosco. Projeto que nós nos envolvemos e que nós deixamos a família de lado e a família é destruída, é o primeiro passo para a ruína e para a derrota.
mesmo que o nosso projeto pessoal tenha êxito, mas se a nossa família fracassou, todo o resto fracassou. Nós perdemos tudo. Família é base. Família é companheirismo. Família é local de refúgio. E nós precisamos guardar o nosso coração nisso. Como eu já tenho falado de família nas últimas pregações, eu não vou me estender no segundo ponto. Eu volto a falar nele lá nas aplicações, mas por enquanto é só isso. Terceiro lugar, eu acho interessante como esse texto mostra para mim e para você como toda a criação obedece a Deus. Toda a criação obedece a Deus. A humanidade, representada por Adão e Eva, Adão e Eva não, Noé e a sua esposa, e os seus filhos e os seus familiares. Deus manda eles entrarem na arca e eles entram. Deus manda os animais entrarem na arca e eles entram. Deus manda chuva cair e a chuva cai. Toda a criação obedece a Deus. Toda a criação está debaixo da mão de Deus. E não foi qualquer tempinho de chuva, foi 40 dias, 40 noites de chuva. Por mais que a gente experimente chuvas, e algumas delas são bem pesadas, e a gente enfrente alguns dias de chuva, nenhuma chuva é comparada a essa. Se você observar bem, ele fala de águas de baixo e águas de cima. As águas de baixo abriram e elas subiram. E as águas de cima abriu as comportas e elas desceram. Era muita água. E daí nós pensamos assim, mas como que isso é possível? Isso é muito possível. Se vocês conhecem bem a geografia do Brasil, vocês sabem que o Brasil é um dos países onde há mais lençóis freáticos no mundo. Não há outro local no mundo que tenha tanta água subterrânea quanto no Brasil. Isso só para comprovar um ponto. Existe água debaixo da terra. Nós ficamos abismados com a questão dos oceanos, mas o local mais profundo que há passa de 11 mil metros. E só teve 2 submarinos que foram capazes de chegar nessa profundidade. Um foi na década de 40, em meio à Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu chegar nas Fossas Marianas, que é o nome desse local mais profundo. O segundo foi há aproximadamente 10 anos com aquele diretor de cinema, James Cameron, que foi o diretor de Titanic. Ele coordenou, direcionou a criação de um submarino que fosse capaz de ir até as profundezas e voltar em segurança. E ele mesmo pilotaria esse submarino. E ele chegou até as profundezas das Fossas Marianas. É muita água. Muita água. Para vocês terem ideia, o ser humano, sem cilindro de oxigênio, consegue o mais profundo possível, 5, 6, 7 metros. Com roupas de mergulho, ele vai um pouquinho mais fundo, pode chegar a 20. Agora, com aquelas roupas especiais de mergulhadores, eles chegam a 100, 200 metros. Submarinos comuns atingem a profundidade de 1.000, 1.500 metros de profundidade, nada além disso. O submarino do Manual do Mundo, que ele construiu no galpão dele, com a tecnologia dele, atinge no máximo 10 metros de profundidade. Agora, Deus mandou chuva do céu e chuva debaixo da terra, e foi suficiente para cobrir o mais alto monte. E a medida não é qualquer medida que é dada. Ele cobre 7 metros a mais no monte mais alto. O Monte Everest, ele tem aproximadamente 7.850 metros, ou é 8.850, alguma coisa assim, de altura. É mais profundo as Fossas Marianas do que o Monte Everest. Agora você imagina que as águas
chegaram 7 metros acima disso. 7 metros acima disso. Não foi qualquer chuva. Foi uma chuva dada por Deus de maneira singular, especial. É tão interessante esse texto que até o presente momento, na linhagem que permanecia fiel ao Senhor, só tinha tido casamento monogâmico. Você já tinha percebido poligamia em Gênesis 4 na linhagem que não é fiel. Mas até aqui, a linhagem que permanece fiel ao Senhor é monogâmica. Só vai mudar lá com Abraão. Então perceba, até nisso eles estavam obedecendo. Deixa o pai e a mãe e se una à sua esposa. É singular. Singular. Então, toda a criação obedece a Deus. Toda a criação. Toda a criação. Quarto lugar, Deus fechou a arca. Vocês já pararam para perceber, pensar assim, mas quem fechou a arca? Algo daquele tamanho devia ser pesado só para 4 homens e 4 mulheres fecharem. Foi o próprio Deus que fechou a arca. Não foi o ser humano. Foi Deus. Era um projeto que o ser humano não era capaz pela sua própria força. Deus foi lá e fez. E se você não percebeu um toque especial de cuidado e proteção de Deus, eu quero que você perceba isso. É um cuidado paternal de Deus quando Ele fecha a arca. Está mostrando zelo, cuidado por aqueles que Ele estava salvando. E se você não percebeu onde eu quero chegar, deixa eu ser um pouquinho mais claro. Esse mesmo cuidado com a salvação que Ele teve de Noé, Ele tem com a nossa salvação nos dias de hoje. Jesus Cristo não morreu à toa pela nossa vida. Foi especial, foi singular, foi único, foi de uma vez por todas, mas é esse amor de Deus sendo revelado na cruz do Calvário. Deus é muito bom em cuidar dos seus filhos. Deus é muito bom em cuidar de nós. Muito bom. No meio de tudo isso, o texto vai falar e repetir várias vezes de água, mas eu quero que você preste atenção em 3 versículos e como eles começam. O 18, o 19 e o 20. O 18 começa assim: as águas prevaleceram. Choveu muito e as águas estavam ganhando, prevalecendo, se mantendo. 19. As águas dominavam. Naquele momento, Deus permitiu que as águas do dilúvio reinassem sobre tudo e sobre toda a criação. Versículo 20. As águas subiram até quase 7 metros. Eu achei onde estava no meu esboço aqui a questão do Everest. É 8.845 metros. Isso significa que as águas do dilúvio prevaleceram, dominaram, subiram até 8.852 metros. É muita água, é muita chuva, é muita ação de Deus. Agora, se você entendeu um pouquinho do texto, aqui ele está fazendo de novo uma gradação. No começo não tem chuva, as águas estão normais. Daqui a pouco as águas prevalecem, as águas dominam e as águas subiram. 0, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Isso daqui é uma gradação dentro da língua portuguesa. É para mostrar a intensidade das águas, a intensidade da ação de Deus e tudo aquilo que Deus tinha feito para que Ele pudesse novamente trazer salvação e redenção para o seu povo. Em quinto lugar, Deus executou a sua palavra. Lá em Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não cumprirá? Tendo ele falado, não haverá de fazer? Deus tinha falado para Noé que mandaria o dilúvio. O dilúvio veio.
Deus falou que iria eliminar toda criatura que estivesse na terra, e ele eliminou. O nosso Deus não é um Deus de meias palavras, não é um Deus de meias verdades, ele é um Deus completo nas suas palavras. Quando ele fala, ele faz. Quando ele diz, ele cumpre. Quando ele promete, pode ter certeza que acontecerá exatamente da forma como ele tem falado. E como o nosso Deus fala e cumpre, há uma certeza que você deve ter no seu coração: Jesus voltará. Porque ele disse que voltaria. E se ele disse, com toda certeza ele vai voltar. Com toda certeza. Deus não mentiu. Agora, se você assistiu o filme com o Russell Crowe, Noé, aquele filme mentiu. Não sei quantos de vocês lembram ou não, mas ele vai tentar contar a história, narrar a história e tudo mais. Daí um dos filhos não pode levar a esposa. O texto bíblico diz que todos os filhos levaram a esposa. Daí um dos filhos briga com o pai o tempo todo. Depois disso, quando eles já estão no mar, tem pessoas batendo na arca querendo entrar. Seres humanos que estavam lutando, querendo adentrar dentro da arca. O texto diz que todos morreram. E se você ainda não entendeu, entre um filme de Hollywood e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Eu fico com aquele que eu sei que não mente em momento algum. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra. Nós erramos, nós podemos mentir, nós falhamos. Deus não. Ele fala, ele cumpre. Agora esse filme ficou fumo. E olha que eu gosto do Russell Crowe, hein? Eu acho ele um baita ator, mas não é problema ali no caso ele, né? E aqui no versículo 21, 22, 23, você tem outra gradação, por meio da expressão de totalidade. Todos, tudo, todas. Então no versículo 21, todos os seres vivos morreram. Depois, versículo 22, tudo que havia em terra seca morreu. Depois, no versículo 23, todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Perceba, ele está mostrando uma totalidade aqui. ênfase para mostrar a total destruição de tudo e, ao mesmo tempo, para apontar para o recomeço. Um autor chamado Van Groningen, ele escreveu uma trilogia intitulado Criação e Consumação. E na introdução do primeiro volume, ele diz o seguinte: não há começo sem fim e não há fim sem começo. Então, a criação é o começo, Apocalipse é o fim. Só que no meio de tudo isso, você tem um dilúvio, que é um fim para que haja um novo recomeço. Eu e você nascemos mortos. Mas quando nós cremos em Jesus, nós vivemos. E quando nós morrermos, nós morreremos vivos para o Senhor. Então você nasce morto, mas você morre vivo para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus é um Deus especialista em oportunizar segundas chances. Você tinha um Jonas que estava fugindo de Deus, se escondendo de Deus, indo para outra cidade. Deus o chama novamente e o leva para cumprir a sua missão. Você tem vários relatos de pessoas em que estavam destruídas e Deus deu novas oportunidades, porque Deus é especialista em recomeços. Nós sempre contamos os anos, os meses, as semanas, os dias. Nós vivemos constantemente recomeços. Deus pode recomeçar as nossas histórias e fazer das nossas histórias para a honra, glória e louvor dele, somente dele. Foi isso que ele fez com o dilúvio. Há uma tendência de olharmos para as mortes que aconteceram naquele texto e pensarmos: nossa, que Deus cruel!
Toda a humanidade já estava destinada à morte. Todo ser humano já está caminhando para a morte. Mas Deus tem salvo várias e várias pessoas. Na verdade, a Bíblia diz que são como as areias do mar. Você vai contar e não vai terminar de contar. São como as estrelas do céu. Você contaria e ainda assim não terminaria de contar. Só um detalhe: há mais estrelas no céu do que areias em toda a areia da terra. Muito mais. É esse o número de pessoas que Deus está salvando no mundo à nossa volta. E que Ele nos usa para isso também. Então eu quero encerrar falando o seguinte: Deus demonstrou a sua graça ao preservar Noé e sua família. Não era um Deus ruim, era um Deus bom. Era um Deus bom. Toda a humanidade à nossa volta é pecadora. E Deus é justo quando Ele dá o destino eterno para cada uma dessas pessoas. Agora, Deus foi misericordioso e gracioso quando Ele salva Noé. Porque nem Noé, nem a sua família merecia. E nem eu e nem você merecíamos essa salvação. Mas Ele tem nos salvo pela graça. É graça sobre graça. É uma ação que nós não merecíamos. Era um amor que nós não merecíamos. Era uma ação que nós não merecíamos. Quando algumas pessoas falam assim: o ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Não, o ser humano nasce em pecado. Salmo de número 51. Eu nasci na iniquidade me concebeu minha mãe. Todo ser humano nasce pecador. Você pega o seu filho pequeno lá, de vez em quando ele está desobedecendo você. O nome disso é pecado. As pessoas têm a tendência a falar: não, a criança é pura. Até os 12 anos de idade ela é pura. Uma vez, uma avó de uma menina, a menina tinha por volta dos 8 anos, pegou a menina assistindo pornografia e se masturbando. 8 anos de idade. Pesado, né? No mundo à nossa volta isso está se tornando normal. Normal. Todos nós nascemos em pecado. A sociedade à nossa volta não é boa. Muito pelo contrário. A nossa sociedade é egoísta, narcisista, hedonista, extremamente individualista. Só quer o bem para si mesmo e não para o outro. Deus foi gracioso com Noé e essa graça chegou até nós. Nós estamos vivos, não estamos? Aquela graça salvadora que alcançou Noé e a sua família nos alcançou até aqui. Nós estamos vivos porque essa graça está sendo derramada sobre nós. Eu gosto muito de uma música do Baruch que fala que a graça é como o oceano. E falando tanto de água como nós estamos falando hoje, fazer esse paralelo da água com graça é muito importante. Porque aquelas águas do dilúvio foram juízo. Mas as águas que nós recebemos hoje, a água da graça, é bênção para nós e para aqueles que nos servem. Dito tudo isso, eu quero caminhar para o fim, fazendo 4 aplicações. Deus cumpre absolutamente tudo aquilo que Ele fala. Nada passa. E isso independe de situação e de circunstância. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se nós cremos nisso, acerca daquilo que Ele diz sobre a nossa salvação, sobre a volta de Jesus, sobre o que é ser igreja, isso também é válido para nós, como indivíduos. Aquilo que Deus tem falado para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Segunda aplicação,
mesmo numa situação extremamente difícil, numa experiência extremamente complicada, Deus faz-se presente. Deus está. Deus está. Noé passou 100 anos construindo uma arca. Depois ele vai passar 1 ano dentro dessa arca. É spoiler da semana que vem isso, tá? O tempo exato que eles passam na arca é aproximadamente 1 ano. 40 dias de chuva, 150 dias até dar uma estabilizada. Eles param em cima de um monte, ainda não sai porque tem muita água. Eles começam a soltar os pássaros. O tempo total dá mais de 365 dias. Eles ficam aproximadamente 1 ano ali dentro. 1 ano. 1 ano Deus estava com eles, preservando, guardando, sustentando, protegendo. Deus também faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Deus nos sustenta, nos protege, mesmo quando nós passamos por situações difíceis. Mesmo quando nós estamos num barco no meio de um mar e não sabemos o que fazer, Deus está conduzindo o barco. Há um outro texto no Novo Testamento em que os discípulos de Jesus estão no barco. Jesus está dormindo, vem uma tempestade, os discípulos ficam extremamente preocupados, ansiosos, com medo, e acordam Jesus. Jesus acalma a tempestade e depois diz assim: homens de pequena fé. De vez em quando nós esquecemos que Jesus está conosco no barco. A gente precisa voltar a cantar aquela música de criança: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão, Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Ele está conosco. Está difícil, mas Ele continua conosco. Ele continua conosco. Terceiro, Deus é um Deus de segundas chances. Ele deu uma segunda chance para Noé e sua família. Ele deu uma segunda chance para a humanidade. E Ele continua nos dando novas segundas chances. Mesmo quando nós falhamos, pecamos, erramos, quando nós pisamos na bola, Ele continua estendendo a mão e vindo nos socorrer, nos amparar. Esse Deus se faz presente. Esse Deus continua a nos amar. Esse Deus continua a nos chamar para a sua obra. Esse Deus continua a se relacionar conosco. Esse Deus é bom. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. O Deus que nos dá segundas chances. Creia nessa segunda chance para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua caminhada de fé. Creia. Creia nisso. De vez em quando nós nos diminuímos e pensamos que Deus nem se importa mais conosco. Ele se importa com você. Se importa com a sua casa. Ele está olhando para você e está olhando para a sua casa. Está olhando para a sua família. E está tratando. Confia nele. Confia nele. Quarta aplicação e última. A graça de Deus está conosco. Essa graça é para hoje e sempre. Sabe como eu sei disso? Você está vivo. Você está vivo. Respira aí. Agora respire intencionalmente. Enche o seu pulmão de ar. Encheu? Encheu? É sinal da graça de Deus. Você está vivo. Você está vivo. Deus te deu um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade. Você está aqui nesse lugar? Você tem emprego, você tem família, você tem estudo, você tem saúde. É a graça de Deus sobre a sua vida. É a graça de Deus sobre você. É a ação bondosa, generosa, caridosa, amorosa de um Deus que é grande, poderoso, eterno, imensurável, imutável, onisciente, onipresente, onipotente. Não há outro como Ele. Não há no céu, não há na terra e não há no mar.
Nenhum Deus se compara ao nosso Deus. Ele é o nosso Deus. E eu acho interessante como Jesus trata Deus. Ele vira e fala, Abba. Abba, Pai. Paizinho. Paizinho. Jesus tinha uma dimensão de Deus que nós perdemos. E que nós precisamos recuperar essa dimensão de Deus. Não é só o Deus dos altos céus, é o Deus conosco. E esse é um dos nomes de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Ele está.